Olá pessoal do Me Salva, dando continuidade à nossa série de aulas de números complexos, agora a gente entra em coordenadas polares, tá? Essa matéria é muito importante e é muito legal, principalmente para quem vai fazer cálculo, quem vai fazer as cadeiras da engenharia, da matemática, quando entrar na universidade. Bom, as coordenadas polares são um novo tipo de coordenadas, como a gente tinha as coordenadas, né, retangulares do plano cartesiano, x e y e tal. Agora nós vamos ter as polares. Basicamente, isso é um outro método de endereçamento de pontos. E olha que interessante essa palavra, né? Endereçamento. Marcar um ponto dentro de um plano como se fosse um endereço. Então, olha só. Que nem na parte, né, nas coordenadas no plano cartesiano, a gente fazia o seguinte, né? Nós tínhamos x e y. O nome dessas coordenadas são as coordenadas que a gente chama no futuro de coordenadas retangulares, tá? Então, olha só, nós temos aqui x e y. Quando a gente parte para as coordenadas polares, o que a gente passa a ter? Nós passamos a ter r e θ. O que é r e o que é θ? R é a distância de um ponto P até a origem, tá? E o θ é o ângulo que forma entre a retinha, né, do ponto até a origem e a parte positiva dos eixos dos x. Então, olha só, fiz aqui um desenho rápido para vocês. Quem que vai ser o nosso R? O nosso R é essa distância aqui. Nós vamos medir como se a gente tivesse com uma trena, né? Pega uma trena e mede aqui um barbante em qualquer lugar que ele tiver. E o ângulo vai ser justamente o ângulo entre essa barrinha aqui, que é o R, e a parte positiva do eixo dos x. Então, olha só. Novamente, a gente tem x e y aqui, tá? Não é que nem no plano de Arcangauss que a gente viu que mudava, virava A e B. Aqui é x e y normal. E agora a gente tem o ângulo aqui, que é o ângulo θ. Bom, vamos ver como é que se encontra isso, como é que se encontra essa barrinha, como é que faz, quais são os nomes. Então, olha só. Nós vamos chamar essa barrinha aqui de módulo. Módulo é justamente a distância que a gente tem entre a origem e o ponto que a gente tem. Então, olha só. Eu coloquei aqui um ponto, tá? Um número z que eu projetei aqui. Então, olha só. Nós temos aqui, né, o eixo x e y. E a gente vai fazer o quê? Para as coordenadas polares, como é que a gente vai calcular o módulo dessa função? Bom, nessa primeira parte que eu coloquei aqui, eu coloquei coordenadas polares de uma forma genérica. Pode ser para x e y, pode ser para números complexos. É simplesmente uma forma de a gente endereçar os nossos números. Ou seja, a gente vai, escolhe onde é que está o número, mede a distância que ele está da origem e capta quanto que vale o ângulo. Quando a gente chega na parte aqui de números complexos, qual é o plano que a gente vai usar? O plano que a gente usa em números complexos é o plano de Arcangauss. Então, se eu coloquei aqui um número complexo z, o que tu tem que garantir? Que esse é um plano de Arcangauss. Por quê? Por que tem que ser um plano de Arcangauss? Porque tu não pode colocar um número complexo num plano comum, tu tem que botar no plano de Arcangauss. Ok? Tá aqui. Certo? Então, olha só. Nós temos aqui o nosso plano de Arcangauss e temos aqui um número complexo colocado. O que a gente vai dizer? Nós vamos dizer que o módulo dele vai ser a distância do ponto até a origem. E está aqui o nosso módulo de z. E tem mais uma coisinha que a gente precisa saber. Nós precisamos saber quanto é que vale o argumento. O que é o argumento? O argumento nós vamos pensar em ângulo, tá? E vai ser justamente aquele ângulozinho que a gente viu ali na frente, tá? Por que muda de nome? Por que aqui é diferente? Porque nos números complexos a gente vai estar interessado realmente em trabalhar diretamente com isso nas coordenadas polares, que para a forma trigonométrica, tudo que a gente vai ver na frente é bastante interessante. Então, olha só, aqui nós temos o nosso número complexo, né, que está projetado aqui, temos o módulo dele e o argumento vai ser esse ângulo aqui, certo? Vamos parar para pensar como é que a gente calcula isso? Então, olha só, se a gente tem aqui o nosso triângulozinho, o que a gente tem que pensar, tá? A gente tem que ver que, deixa eu terminar de pintar aqui, tá? A gente vai ter que ver como é que a gente vai calcular esse módulo. Isso daqui é bem fácil, né, gente? Basta que a gente faça um
triângulo, retângulo. A gente tem um triângulo retângulo aqui, certo? Então, se a gente tem esse triângulo retângulo aqui, basicamente o que a gente vai ter que fazer é o seguinte: quanto mede essa altura? Essa altura mede B. Quanto mede essa base? Mede A. Como é que a gente vai calcular o nosso módulo, então? Nós vamos tirar a raiz da soma dos quadrados, que é A ao quadrado mais B ao quadrado. Ok? Simplesmente fazer um Pitágoras. E se tu esquecer de como é que é o módulo, lembra que o módulo tu calcula fazendo um Pitágoras. Muito fácil, certo? E o argumento, como é que a gente encontra? Bom, se a gente quer encontrar o ângulo, a gente vai ter que usar um pouquinho de trigonometria mais pesada. Mas se a gente quer simplesmente saber quanto que é o seno do ângulo, o cosseno do ângulo, é mais fácil. Como é que eu vou calcular o seno desse ângulo θ? Hein? Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, portanto nós vamos ter B, que é a parte imaginária, dividida pelo módulo. Ao mesmo tempo que nós vamos ter o cosseno valendo quanto? Cateto adjacente, né, que é o que vale o nosso A, dividido pela hipotenusa, que é o próprio módulo. Tá? Então, dica, calcula sempre o módulo antes se tu quiser fazer o argumento, né, porque tu vai precisar deles aqui. Certo, gente? Então, se por acaso tu quiser encontrar quanto que vale o ângulo, tá? Aí tu lembra daquelas propriedadezinhas do arco seno, do arco cosseno que a gente viu lá na trigonometria, ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida de trigonometria, vocês podem consultar, o curso completo de trigonometria está disponível. Agora, para a sequência, o que eu recomendo? Na sequência a gente tem a parte de forma trigonométrica, que é o que a gente vai usar realmente o módulo, o argumento, etc. Certo, gente? Muito obrigado por ter assistido essa aula, espero que vocês tenham gostado e até logo!